Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube, e eu vou repetir isso por mais algum tempo. Bem, estamos no nosso quarto trimestre de 2016, estamos falando sobre o livro de Jó. Se você está pegando essa sua primeira lição, sabe que estamos na nossa quinta lição, tá vendo assim? 1, 2, 3, 4, 5, quinta lição, quinta semana de estudo, então tem aí na sua playlist ali para você acompanhar outras 4 semanas que nós já passamos falando sobre o livro de Jó, certo? O tema desta semana estamos falando sobre o maldito dia. Que maldito dia é esse? É um dia específico? Não. Isso é uma exclamação que Jó fez sobre o dia em que ele nasceu, enquanto ele passava por todo aquele sofrimento que você sabe que ele passou. Ou não sabe? Bem, vamos lá. Só para adiantar seu calendário, hoje é dia 23 de outubro e é domingo, tá bom? Então, dia da semana é domingo. Provavelmente você sabe que dia é domingo, você vai se perder durante a semana. Acho que domingo você não se perde. Bem, mas vamos lá. O nosso verso temático da semana, estava quase esquecendo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso está em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Pronto, agora nós vamos para o estudo de hoje. Imagine que você seja Jó, ok? Inexplicavelmente, a sua vida e tudo pelo que você trabalhou, tudo que conquistou, todas as bênçãos que Deus lhe concedeu, tornam-se em ruínas. Isso simplesmente não faz nenhum sentido. Parece não haver nenhuma razão, boa nem má, qualquer que seja, para tal situação. Há alguns anos, um ônibus escolar saiu da rodovia e acabou matando muitas crianças. Naquele contexto, um ateu disse que aquilo era o tipo de coisa que podíamos esperar neste mundo, em que não há significado, propósito, nem direção nenhuma. Uma tragédia como aquela não tinha sentido algum, pois o próprio mundo não tem sentido. No entanto, como a gente já viu antes, essa resposta não funciona para quem crê em Deus, seja você de que religião você for. E para Jó, um fiel seguidor do Senhor, essa resposta também não funcionou. Mas então, qual que era a resposta que ele tinha que encontrar? Qual era a explicação? Jó não tinha uma resposta, repare nisso. Tudo que ele tinha era uma extrema aflição e todas as perguntas que inevitavelmente estavam acompanhando naquele momento, tá? Então a gente vai fazer uma leitura agora de Jó, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, ok? Então Jó, capítulo 3, verso 1 até o verso 10. Se você tiver com a Bíblia aí ou no celular, aproveita para tentar abrir um pouquinho rápido para acompanhar a leitura. Então, como Jó expressou a sua dor e sofrimento e de que maneira a gente consegue se identificar com isso que ele acabou falando, ok? Então tem um spoiler, ele fala alguma coisa que a gente pode tentar se identificar ou não com aquilo. Então vamos ver. Jó 3, capítulo 3, verso 1 até o verso 10. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote... Opa, não sei porque eu estou lendo isso aqui, gente. Eu não estou nem em Jó. Desculpa a falha. Agora eu estou em Jó, capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, o seu dia que ele nasceu. Disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite que disse... Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra de morte. Habite sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode engrandecer o dia. Aquela noite, dela se apoderem as densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos seus olhos o sofrimento. Então você tem aqui ele falando muita coisa. Talvez você ache isso, de certa forma, prolixo. O que é prolixo? Aquele cara que fala demais para chegar no mesmo ponto. Talvez você fale isso meio exagerado, mas um recado assim, direto e reto, é já dizendo, cara, eu queria que esse dia não tivesse acontecido. Jó está dizendo isso, que esse dia seja um dia maldito, porque por que acontecem essas coisas? Tipo, o que eu fiz? Então você tem algumas possíveis interpretações, assim, em nenhuma delas você vai encontrar, se você prestar um pouco mais de atenção, que ele esteja realmente falando assim, mal de Deus. Ele está falando mal da criação, mal de ter nascido, então ele não queria ter nascido. Mas é uma questão de, eu não queria ter existido e não Deus é ruim por me criar. Como ele falou ali, ele não
criticando Deus, está criticando o dia, porque ele fala assim, cara, por que eu nasci? Ele estava com essa dúvida. Por que eu nasci? Eu nasci para esse sofrimento, então esse foi um negócio ruim, eu ter nascido foi um negócio ruim. Será que é isso? Eu queria que isso não tivesse acontecido. Porque não me fechou os olhos do sofrimento, quando ele fala bem no finzinho do verso 10 ali, certo? Ele fala, não se passem o dia dos anos, eu quero que esse dia seja banido da história. Porque de mim não veio, na verdade, nada bom. Ele não está necessariamente falando mal de Deus, mas ele está falando muito mal de o que aconteceu com a vida dele. Ele também não necessariamente está falando mal dele, mas ele está se colocando nessa posição miserável que Jó tinha, parece, essa visão, ele conseguia enxergar isso, que ele tinha essa posição miserável entre tudo que podia acontecer num cenário mundial, assim. Ele falou assim, eu sou insignificante, eu sou essa porcaria, que esse dia não conte, que esse dia que foi um dia que depois foi para gerar sofrimento para mim e para todos aqueles que estavam ao meu redor, que isso não tivesse acontecido. Entende? Ele na verdade está pedindo, quem brinca muito com coisas como o filme De Volta para o Futuro, está querendo que no passado seja modificado e ele não tivesse nascido para que não estivesse sofrendo no futuro. Compreendeu? Então basicamente é isso. E como você pode se identificar ou não, é se você já passou por dificuldades na sua vida, que quem sabe você teria falado assim, cara, mas para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Ou você tenha ficado irritado com algo que você fez e fala assim, nossa, mas eu sou essa pessoa que eu não imaginava que eu sou, ou eu cheguei num ponto tão baixo que eu não queria chegar, ou minha vida está num ponto tão ruim e você realmente não consegue entender porque você continua vivo. Esse é um momento que Jó passava que pode chegar muito perto de uma depressão, se você olhasse o que Jó estava passando nesse momento. Não que ele não tivesse nenhum motivo para estar em luto realmente por tudo que estava acontecendo. Ele tinha todos os motivos e tudo era muito recente aqui, tá bom? Então, vamos focar um pouco nisso. Bem, vamos voltar ao texto. A vida é um presente de Deus. Existimos somente porque Deus nos criou. Nossa própria existência é um milagre que tem deixado perplexa a ciência moderna. De fato, os cientistas não estão em total harmonia sobre qual a definição de vida. Muito menos a respeito de como ela surgiu, ou ainda mais importante, o porquê que ela surgiu. No entanto, em momentos de desespero, quem já não questionou se vale a pena ou não viver? Estamos nos referindo a casos infelizes de suicídio. Em vez disso, estamos falando às vezes em que o tempo do exemplo de Jó, podemos ter desejado não ter nascido, algo que ocorre com muitas pessoas. Não estamos falando necessariamente de suicídio, ok, pessoal? Um antigo grego uma vez disse que a melhor coisa que poderia acontecer com uma pessoa, além de morrer, como se morrer fosse uma coisa boa para acontecer com alguém, seria nunca ter nascido. Esse grego devia passar mal, né? Ou seja, a vida pode ser tão miserável que julgamos que estaríamos em melhor situação se não existíssemos. Assim seríamos poupados da angústia inevitável que acompanha a vida humana nesse mundo caído. Bem, pessoal, então esse foi o estudo de hoje, foi bem tenebroso, assim, meio fechado, escuro, né? Porque é realmente a dor que Jó sentia. Então você repara ali, dor, cara, dor pura, intensa. Eu vejo pessoas se focando nos bens materiais que Jó perdeu. Eu queria que você se lembrasse, se você tem esse vínculo, se você consegue entender o vínculo familiar, filhos. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele nesse tempo perdeu também os 10 filhos. Então eu queria que você entendesse também a situação dele como pai. Pai zeloso, que fazia sacrifícios regulares para os seus filhos, para que os pecados dele também fossem perdoados, mesmo se eles não tivessem ainda se arrependido deles, ou tivessem pecado por ignorância, e não tivessem feito algum ritual para pedir perdão. Então você tem um pai hiper zeloso, que cuidava muito de seus filhos, e que de repente perdeu todos. Então foi a intensa dor que esse cara estava sentindo. Essa dor, essa legada, ele perdeu tudo que ele tinha. Então eu queria que você entendesse isso, porque a gente vai falar um pouco, pode ser um pouco tensa para você. Talvez você não goste de tocar no assunto dor, mas a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai tocar na ferida dessa semana, pelo que parece, tá bom? Bem, pessoal, não se esqueça do ano bíblico de hoje é o livro de Lucas, capítulo 9 até o capítulo 11, ok? Capítulo 9 ao capítulo 11. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Desculpa aí, deixa o seu poesia, desculpa aí seu assunto está meio pesado, mas a gente vai estudar, eu acho que é necessário, a gente precisa debater isso, porque todo cristão passa por isso, quem não é cristão passa por isso também. A gente precisa entender como a gente precisa tentar enxergar as coisas no panorama mundial, no panorama pessoal, porque a gente tem que acreditar que Deus está no comando. Ou você não acredita em Deus? É uma escolha.
Você tem o direito de escolher. Tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado por tudo. Então se inscreve no canal se não tiver inscrito. Muito obrigado de novo, um grande abraço. Te espero amanhã para a gente continuar o estudo dessa semana. Afinal, é só segunda-feira amanhã. Estamos muito no início. Então, tchau, tchau.